Bom, já que você falou do Centrão, vamos falar então do pré-candidato ainda, né, Geraldo Alckmin. A fatura do apoio do Centrão chegou cedo para o Tucano. O ex-governador de São Paulo se encontrou no fim de tarde de domingo, né, com o Paulinho da Força e dirigentes sindicais filiados ao Solidariedade. Em pauta estava o fim do imposto sindical. Paulinho quer acertar desde já com o Alckmin uma alternativa que beneficia as centrais. Ainda sobre a aliança, o provável vice do Tucano, Josué Gomes, do PR, começou hoje uma maratona de encontros. Pela manhã esteve com Valdemar da Costa Neto, depois o empresário teve uma conversa com Alckmin e com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Na quarta, ele se reúne com dirigentes de todo o Centrão. Na quinta, se tudo der certo, ele será anunciado como vice de Geraldo Alckmin. Aliás, sobre o Centrão, temos novidade, viu, Reginaldo? 3 em 1. A exclusiva da Vera. Vai lá, Vera Magalhães. Pesada essa vinheta, né? Ó, tá todo mundo, ó. Meu Deus do céu. Não é, assim, uma grande informação, mas sim, acho que ninguém deu ainda. É uma exclusiva. É uma exclusivinha. Terminou agora o encontro entre Josué Gomes e Geraldo Alckmin. Se encontraram, como eu disse aqui na semana passada, que se encontrariam. E não bateram o martelo, Patrick. Ficaram de ter uma outra conversa ainda nesta semana. Então, por hora, Josué Gomes não aceitou o papel de vice do Alckmin. Diz que ainda precisa pensar. Fizeram lá umas tantas ponderações. Se conheceram melhor, conversaram sobre vários aspectos. Mas o filho do ex-vice-presidente José Alencar e também presidente da Coteminas, por hora não é o vice, já com o martelo batido. Então a informação nova é esta. O encontro terminou sem uma solução, vão se encontrar de novo nesta semana. E a sua expectativa para esse encontro, o Marcelo Madureira? Olha, agora já está na 1ª hora, né, nos 48 do segundo tempo, para esse tipo de conversa, eu acho. Está na hora agora de começar a campanha. A campanha vai ser curtíssima, né? Esse eu vou pensar, eu vou meditar, um pouco, pode ser aí o que eles estão barganhando, como se vocês falaram aí agora há pouco, Paulinho da Força já está cobrando, ela apresentou a fatura lá da reforma trabalhista, lá do imposto sindical. Eu acho que vai ter que chegar uma hora que você vai ter que, passar a régua e se voltar para aquele, sua excelência, o eleitor, né? Aquele que vai depositar o seu órgão lá, o seu voto lá na urna e que vai sufragar o candidato. Para mim já passou do tempo dessas... aqueles que estão dando apoio, eles têm que entender também que não adianta dar apoio se o candidato não sair para fazer campanha, né? Já estão cobrando? O que você acha, Carlos Andreasa? E você vê alguma possibilidade aí do Alckmin, por exemplo, nessa questão, mexer em algum ponto aí da reforma sindical, do imposto sindical, melhor dizendo? Patrick Santos, quando conversamos com pessoas na rua, pessoas comuns, sobre a reforma trabalhista, elas não têm a mais mínima ideia do que se trata, senão pelo aspecto do imposto sindical. Esse assunto tomou frente quase como rótulo identificador do que seja a tal reforma trabalhista. Com isso eu quero dizer o seguinte, é algo muito sensível para a população, para o eleitor brasileiro de modo geral, aquele de classe média, aquele que lê o jornal, que se informa de maneira objetiva com os meios disponíveis, é algo que me parece cristalizado como uma conquista do Brasil. Candidato que ocupe o lugar de centro, reformista, que deu alicerce para essa reforma, que aliás é um projeto de um então deputado do seu partido, Paulo Eduardo Martins, que se comprometer com Paulinho da Força em arrumar um gatilho para um puxadinho que revalide, que recrie esse imposto sindical, vai se dar mal. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, que botar colete cheio de logo de estatal. O Geraldo Alckmin já incorreu nesse erro. A rigor, o Centrão, segundo a análise que eu faço, não se incomoda de perder o Paulinho da Força.
muito menos o Solidariedade. Então, se for para ver o nível de defecção que seja esse, com Solidariedade em função da manutenção do fim do imposto sindical, é o correto a fazer. De qualquer outra forma, o Geraldo Alckmin toca num ponto sensível do cidadão, e o cidadão em 2018 é o eleitor. Você vê alguma chance, velho, dele mexer nessa questão do imposto? Ele quer fechar o bloco inteiro e o bloco quer continuar coeso. O Paulinho da Força vai fazer muita carga por esse assunto. Tiveram juntos e ele propôs ali uma saída alternativa, que não é a volta do imposto sindical, mas uma contribuição pela qual paguem todos aqueles que se beneficiarem de algum acordo coletivo. E aí seria mais ou menos compulsória para aquele conjunto de trabalhadores que se beneficiar. Digamos que aqui na Jovem Pan fizéssemos uma negociação coletiva com base no sindicato dos radialistas. E aí todos nós aqui nos beneficiaríamos e contribuiríamos, né, numa proporção X, com desconto em folha, etc. Essa foi a proposta apresentada. Eu concordo com a Andreasa. Acho que a sociedade incorporou essa questão do imposto sindical como um ganho para ela. Qualquer retrocesso nesse aspecto que não seja uma contribuição voluntária e totalmente voluntária vai pegar mal para o conjunto da sociedade. Porém, a gente tem visto aí a força das corporações no Congresso e também nos partidos. A gente viu matérias aí, inclusive no fim de semana, que as corporações hoje dominam todas as bancadas do Congresso. Eu vejo uma candidatura dividida entre esta percepção da sociedade que é favorável ao fim do imposto sindical e essas corporações que fazem muita pressão. Então, eu acho que o Alckmin, para ter esse apoio enorme, vai pagar alguns preços. Um deles é de imagem. No fim de semana ficou muito claro que a população digeriu mal a presença dessas figuras nefastas no seu palanque. Eu acho que vai ser menos tranquilo do que ele imaginava explicar essas figurinhas carimbadas. Teve álbum de figurinha do Novo com as figurinhas carimbadas, teve muito protesto nas redes sociais, apanhou do Bolsonaro, apanhou a esquerda, a direita, apanhou de todos os lados. Eu acho que isso já era mais ou menos previsto, mas a reação na sociedade também foi bastante forte. E eu acho que ela ainda vai lhe cobrar um preço. E o outro será essa fatura que vai chegando em prestações. A do Paulinho da Força foi a primeira a chegar, mas outras virão. É muito tempo, é muito apoio, é um peso muito grande para ser de graça. Então, eu acho que nos próximos dias a gente ainda vai saber mais detalhes do que está sendo cobrado do Alckmin nesse acordo, Patrick. A verdade, né, Madu, é que as pessoas hoje discutem muito, né, política, por isso que essa repercussão toda é negativa, né? Impressionante como as pessoas hoje têm uma atuação muito ligada à política, estão atentas a tudo, né, Madu? É isso aí, eu acho que a grande diferença nessas eleições de outubro é que vai ser o caldo de discussão político vai ser muito mais engrossado, né? A reação do eleitorado quase que imediata, qualquer declaração, qualquer tipo de compromisso assumido, qualquer divisão de palanque assim mais torta, né? Qualquer aperto de mão mais esquisito vai ter uma reação imediata, né, nas redes sociais, e isso eu acho que influencia muito o resultado geral das eleições, né? Porque é aquela história, eu estava pensando, quantas e quantas pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, né, não têm parentes do Nordeste e influenciam o voto dos seus parentes lá nas regiões Norte e Nordeste, né, em função de terem aqui mais acesso, talvez, à informação, às redes sociais e tal, e ao mesmo tempo que elas hoje se comunicam de uma maneira mais rápida, mais barata, mais fácil com esses seus parentes. Eu acho que isso vai mudar muito o mapa eleitoral geral do Brasil e eu acho que essas eleições vão ser eletrizantes, vai ser tipo uma novela, cada dia um capítulo diferente. Primeira parada aqui, Regina. Quer falar alguma coisa, Andreasa? Não, só o seguinte, claro, porque a Vera tem toda a razão quando capta, registra a insatisfação da sociedade, e ela existe mesmo em relação ao Geraldo Alckmin associado ao Centrão, ao Blocão e essas figuras. Mas boa parte da reação é insuflada pela percepção dos adversários, e aí não é a sociedade, dos adversários políticos, de que o Geraldo Alckmin, que estava enfraquecido do ponto de vista político, a ver-se com o efeito eleitoral, cresceu. E aí a esquerda e a direita incomodou.